Não tem outro. Não adianta você querer transitar por outro caminho, e nem se desculpando que você não é digno do caminho do Senhor, e nem querendo colocar tuas fraquezas, tuas limitações, e mais, jovem, escuta o que agora eu vou dizer a vocês, todos que estão aqui, claro, e que nos veem, nos escutam. O mistério do amor de Deus, que marcou a vida de São Pio, e que durante 50 anos, ele derramou um sangue escondido, porque na verdade, o sangue que saía do corpo de São Pio, já havia saído da sua alma. Os estigmas, nem que não aparecessem, não era o peso da santidade dele, a santidade já estava nele, a alma, mas Deus quis marcar a carne. Bendito seja Deus, obrigado Senhor, por marcar a carne de São Pio com teus estigmas. Mas o fundamental era a alma dele, já estava marcada. A santidade de São Pio não está nos estigmas. E para quem viu essa reportagem e ficou meio duvidoso, irmão e irmã, a santidade de São Pio não estava nos estigmas visíveis não. Isso é graça para nós, não é para ele. A santidade dele estava na alma, na vida consumida, na missa celebrada, no confessionário habituado ao nascer ao pôr do sol, no amor aos pobres. Ali está a santidade de São Pio. Mas por amor a nós, escuta, por amor a nós, Deus quis humilhar o seu servo. São Pio escreveu muitas vezes: Senhor, tira-me os estigmas visíveis, eles me causam humilhação, tira-me Senhor. E o Senhor não tirou. Somente antes da sua morte, os estigmas desapareceram. O seu corpo, pela primeira vez, atenção, o corpo de São Pio será tirado do túmulo, agora em abril, ficará meses exposto. Se preparem para o que Deus vai mostrar quando o corpo dele for tirado. Deus vai permitir que o corpo do seu servo seja visto, e que o mundo possa ver o que vai acontecer. O sangue de São Pio já era da sua alma. Quando ele recebeu a transverberação, lembram? Ele dizia que ele sentia a sua alma sangrando. Que lindo, não? Sangrando por dentro, lá dentro, por amor. E depois ele percebeu nas suas mãos uma pequena mancha vermelha. Ele já foi percebendo quando no coro da igreja, o mesmo serafim que marcou a sua alma, marca a sua carne, ele cai prostrado. Quando ele se levanta, ele vê sangue, está marcado as mãos, os pés e o coração. 50 anos sangrando, mas é sangue da alma, hein? É o sangue escondido, é o sangue do Senhor na sua igreja. O sangue, claro, no altar, substancialmente, é o sangue de Cristo tão verdadeiro que correu na cruz, é o sangue que bebemos na missa. Mas os seus servos, esse sangue entra também, e entra na nossa humanidade, e entra no nosso coração lá dentro. Vejam que lindo que é a mística cristã. E eu falava-vos, até vos chamava a atenção para dizer: jovem,
Não pense que a tua vida com o Senhor, ela se resume em pecar e ser perdoado. Pecar e ser perdoado. Não, não é só isso. Então você pensa que é pecar e confessar, pecar e confessar, pecar e confessar. Não, jovem, sua vida com o Senhor não se basta aí. Quando o Senhor te perdoa, Ele quer fazer com você um milagre. Ele quer ver o teu coração cheio de misericórdia como o coração do Pai. Ele quer ver o teu coração mudado. Jovem, claro que você se cansa. Se você só fica nessa dimensão de querer pecar e de ser perdoado, querer pecar e ser perdoado, mas você não entendeu ainda que quando você peca, Deus também vai te amar, e quer o teu coração cheio de misericórdia para amar também a quem está perto de você. E quando Deus te dá absolvição, é porque Deus está te amando ainda mais do que te amou daquela outra vez, e que Ele quer o teu coração semelhante ao dele, e que Ele quer o teu coração para realizar o que Ele quer de você lá dentro. Por isso, quando você é perdoado, é o coração do Pai que Deus quer dar a você, lá no profundo da tua alma, no profundo do teu coração. Por isso, tuas fraquezas não são barreiras para aquilo que Deus quer fazer em você. Teus medos não são barreiras. Se você crê que quando você é perdoado pelo Senhor, por isso o Padre Pio dizia: eu estou cansado, mas eu não posso deixar de arrancar as almas das garras de Satanás. Falava da confissão, e trazia mesmo, com ardor, para dizer: Deus ama, o Senhor tem um plano para a tua vida. Não é só uma questão de ser perdoado. O perdão é o começo daquilo que Deus quer dar a você. Um coração como o coração do Pai, para ter misericórdia. Imaginem um jovem que é perdoado sempre, peca e perdoa, perdoa e peca, peca e é perdoado, peca e é perdoado, e na hora de ter misericórdia não tem. Que perdão é esse que você está sentindo? Que sentimento é esse que vai na tua alma? Se você se sente um robô, robotizado, e a nossa comunhão com o Senhor não é uma comunhão robotizada, é vida, é sentimentos, é comunhão de amor, é necessidade de dar. Deus quer muito dar a nós algo maravilhoso. O Senhor quer dar mesmo. É claro, nós temos que passar pelo momento da tribulação, temos que aprender que a dor também é uma escola. Mas, jovem, filho e filha da igreja, é preciso não temer o que Deus quer dar a você. Não tenha medo. Você pode estar se auto-perguntando: mas padre, eu tenho tantas coisas duras ainda dentro de mim, eu tenho meu coração ainda tão duro. Mas é aí que o Senhor quer entrar. É aí que o Senhor quer fazer em você o que você não pode imaginar. E não seja orgulhoso. O orgulho é muito dolorido. Porque o que é o orgulho? Você querer uma santidade que Deus ainda não te deu. Calma. Viva cada dia. Claro, busca a santidade, luta, mas aquilo que Deus quer no momento presente. Deus é Deus, Ele tem sua pedagogia. Claro, vai lutando, mas não desista, porque se Deus quer de você hoje essa santidade, é com essa que você vai caminhar.
Não queira ultrapassar caminhos, não queira saltar caminhos, isso é orgulho. Viva cada momento com o teu Senhor na tua alma, adorando o teu Senhor, amando o teu Senhor, buscando o teu Senhor no Santíssimo Sacramento, colocando tua vida diante dEle, buscando tudo aquilo que Ele tem para você, hoje, agora, nesse momento. E quantos são jovens? O Dunga, que tem o dom maravilhoso com a juventude, a Eliana, quantos são jovens que desistem na verdade por um orgulho espiritual, porque não sabem que o amor de Deus tem os seus caminhos, tem os seus tatos, tem os seus dardos, na hora certa, no momento certo. Se você desiste, você está fazendo aquilo que São Pio nos orientou para não fazermos. Você está escutando as insídias do demônio e abandonando, indo embora. Não, volta, vem, fica com o Senhor. E se você precisar ser perdoado, vai, mas deixa o teu coração ser mudado também. Deixa as pessoas sentirem que teu coração não é o mesmo, porque Deus te perdoa sempre. Deixa o amor do Pai entrar num coração ferido, talvez de tanto pecar, mas curado por tanto ser amado pelo Senhor. Deixa o amor do Pai fazer isso. E é lindo, eu sempre digo isso, é extraordinário ver uma juventude sedenta de Jesus. Sedenta, que vem, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero o Evangelho de Jesus, eu quero escutar o Evangelho, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero o Santíssimo Sacramento, eu quero a igreja, eu quero os mistérios da igreja, eu quero aprender o que é do céu. E jovem, você tem direito de aprender o que é do céu, mas o maior, aquele que pode te ensinar diretamente o que é do céu, é o teu Deus no sacramento. Comunga com alma, comunga com coração, jovem, irmão, irmã, comunga com vida, e você vai saber o que é do céu. E você vai perceber como é insignificante as tentações do demônio, perto daquilo que Deus quer dar para você. Porque a maior obra do demônio, de Satanás, não é te jogar no pecado, é te tirar de Deus, é te tirar daquilo que Deus quer para você. O pecado ele joga depois, mas o primeiro interesse é tirar você do corpo de Cristo, é tirar você do coração de Jesus, é tirar você da misericórdia de Deus. É isso que Ele quer. Depois Ele te joga no pecado, mas diga não. Eu vou continuar na misericórdia do meu Senhor Jesus Cristo, eu vou continuar no corpo e no sangue do meu Senhor Jesus Cristo, eu vou continuar comungando o meu Senhor Jesus Cristo. E acabou. E assim, e não sejam orgulhosos. Você não pode ser, não conseguirá ser o que Deus não quer que você seja hoje. A pedagogia do tempo de Deus, os mistérios, Padre Pio, como nos ensina isso? Estigmas na alma. Eu falava no início da pregação, não é? Como nós temos medo de falar daquilo que é da alma, não? Hoje é tudo muito racional. Temos medo. Aquele amor esponsal que tanto a igreja pede. Amor esponsal, tão belo. Amor de quem conhece. Amor de quem sabe o que está fazendo. Amor de quem se abandona. Amor de quem chora por amor. Amor de quem chora pela dor. Amor de quem chora pelos pecados seus e dos outros. Amor de quem salva o que está perdido.
amor de quem tem saudades de Jesus, o sacramento, amor de quem precisa da missa, amor de quem precisa de comunidade para viver, saudades do abraço, saudades do afeto. Me lembro uma vez, quando o Padre Pio foi perseguido, caluniado com a Cleonice, ele disse assim: quem disse que um santo não precisa do afeto e do amor das pessoas? Ele disse. E é claro que nós precisamos, claro, do amor, do afeto das pessoas. Nós precisamos do olhar, da lágrima, do abraço, do carinho, da presença, da convivência tão santa entre um homem, uma mulher, um jovem, outro jovem. Claro que precisamos de poder comungar do coração, da alma, da vida das pessoas, como São Pio hoje nos ensina esses mistérios do seu amor. E diante de tanta ingratidão, porque além de ter medo da mística hoje, de ter medo de nos abandonar para os dardos do Senhor, aquilo que Ele quer marcar o coração, há uma onda contrária a tudo isso, que é a profanação, né? Aquilo que é radicalmente contrário ao amor esponsal, que é a profanação do Santíssimo, é o abandono do Santíssimo. Padre Pio escreveu isto. Escutem. Ele está meditando o Pai Nosso, e ele chega aqui: o pão nosso de cada dia. E ele diz: eu interpreto com o coração profundo que este pão do céu de cada dia é a Eucaristia. E ele continua: ó excesso de humildade deste filho, do Filho de Deus, um com o Pai, o amor, a delícia do eterno Pai, se entregar a nós do céu. E ele diz que excesso de amor do Filho por nós, ao mesmo tempo excesso de humildade, o Pai permitir permanecer conosco, o Senhor, até o final do mundo. Que excesso de amor do Pai por nós, depois de ter sofrido o tratamento miserável quando estava aqui na sua vida mortal, hoje ele é vítima de novas injúrias, diz São Pio. E ele é forte aqui no que ele vai dizer. Hoje Jesus é vítima de novas injúrias, e é verdade. Hoje, ainda em muitos lugares da terra, Jesus sacramento é pisado. O Senhor é jogado nos sacrários como coisa. Jesus é tratado como coisa. Quantas situações ainda. E não é julgamento, é verdade. E Padre Pio vai dizer aqui: como que o Pai pode consentir isso? Como pode consentir que o Senhor permaneça entre nós, nas mãos tão indignas de tantos péssimos sacerdotes? Ele está falando aqui, não é eu. Hoje não só sacerdotes que tratam mal o Senhor, nem todos, mas muitos tratam. Ministros da Eucaristia, ministras da Eucaristia. Infelizmente, o Senhor ainda é tratado como coisa.
se ele cai no chão, como se caísse papel, como se fosse nada. Um dos meus filhos foi comprar um sacrário numa loja de antiquários. Dentro do sacrário tinha uma hóstia consagrada. É normal? Não. É normal deixar o Santíssimo perder a aparência e se embolorar nos sacrários? É normal? É normal celebrar a missa com mãe de santo, com pai de santo? É normal? Claro que não. É ecumenismo isso? Não. Colocar pastor evangélico no altar? Claro que não. É normal deixar Jesus sofrer o que está sofrendo? Nesse sentido? Às vezes o sentir de profanação, a dor, a insensibilidade. Por quê? Mas é dolorido, porque além de não se querer, se ter medo do amor esponsal, da mística, daquilo que é do céu, ainda se joga tudo contra. Se banaliza a missa, se banaliza a liturgia, se banaliza os tabernáculos, a ponto que se um católico se ajoelhar na consagração, ele tem o pároco fala assim: levanta, levanta, e dá bronca no fiel. Isso é absurdo. Você brigar com um católico porque ele se ajoelha na consagração, isso diante da igreja é erradíssimo. Erradíssimo. A igreja não proíbe ninguém de ajoelhar-se na consagração. É mentira. Pelo contrário, ela manda ajoelhar. E mais, me desculpem se ficam aí dizendo depois que isso é secundário, que hoje a modernidade é diferente. Não. Hoje os sentimentos de Jesus, e Padre Pio disse aqui, vocês entenderam na sua carta, o coração do Senhor depreciado por cristãos indignos. Para mim essa palavra do Padre Pio, porque sai da boca dele, é muito profunda para mim. Como consentir que o Senhor seja recebido de forma sacrílega por tantos cristãos indignos, tantas profanações, sacrilégios? Como tolerar, Senhor? Quem vai defender o meu? Olha que lindo, o Padre Pio diz: quem vai defender o manso cordeiro? Quem? Se hoje ele é roubado para a sociedade secreta, se ele é roubado, se ele é tantas coisas, se ele é tratado de tantas maneiras tão rudes, por quê? Filho, filha, eu quero te pedir de coração, renova em tua alma o teu amor por Jesus Sacramento. Aquilo que eu disse pela manhã, venha com amor e com violência para a Santa Missa. E o que eu falei aqui não é escrúpulo não. Muitos dizem assim: olha, o padre A, B ou C é escrupuloso. Não é.
Ver o Santíssimo embolorar no sacrário é escrúpulo? Ver os fragmentos do corpo de Deus ser tirado da patena, como se tira pó de imóvel, é escrúpulo? Ver pastores, com todo respeito a eles, mas sendo colocados no lugar que eles não podem estar, porque não têm a fé católica, não há escrúpulo. Ver uma mãe de santo comungar Jesus, talvez sem saber o que está fazendo, ou se está sabendo, pior, é escrúpulo? Eu vejo, queridos filhos e filhas, o amor esponsal nos dá ardor pela verdade, de amar a todos, dar a vida por todos, mas a verdade. Deus é sacramento. Deus é sacramento. O Santíssimo Sacramento do altar. Que vocês consigam, ou pela graça de Deus, melhor dizendo, uma alma esponsal. Jovens e cada uma, não tenham medo daquilo que Deus quer ferir o teu coração para te fazer mais livre e mais feliz, mesmo quando for o caminho da dor. Meu Deus e meu tudo, o meu alimento é Jesus, o Santíssimo Sacramento do altar. Amém. Convido você a ficar em pé, enquanto o Padre Roberto dizia, falava, pregava, um versículo gritou no meu coração, como tantos outros que nós podemos ver em João, no Evangelho de São João, no capítulo 6. Mas eles disseram, no versículo 34 está dizendo: eles então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Vamos aplaudir a palavra de Deus, vamos aplaudir a Eucaristia. Foram tantos carnavais no passado, e você voltou para casa e você também. Profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele
está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Este homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinham sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus perguntou: qual é o teu nome? O homem respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí, perto, uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito imundo suplicou então: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus estava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai à tua casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai encontrando seu lugar, se sentando e cantando. Aleluia, 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 Nós vimos a clareza dessas duas leituras. Isso nos faz lembrar
aquilo que São João, na sua primeira carta, nos diz. Se você tem aí a sua Bíblia, toma comigo, Evangelho de São João, Evangelho não, primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8. Até o início desse versículo esclarece muito, dizendo-nos: aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Não se assuste, porque quando aqui diz aquele que peca, lá no original é um verbo de ação continuada, que quer dizer aquele que vive pecando, aquele que vive em pecado, aquele que insiste em viver no pecado. Não se trata, portanto, aqui de um pecado ato. Claro, o pecado é sempre pecado. Mas Jesus, aliás, a palavra de Deus, através de João, vem nos dizer, para que fique muito bem claro para nós, aquele que vive no pecado, que vive pecando, que acaba se deixando escravizar pelo pecado, que se acostuma com o pecado, até mesmo se vicia no pecado, não é coisa nossa, é de Deus, é da palavra de Deus, é do demônio. E explico por quê. Porque o demônio peca desde o princípio. Mas logo em seguida, e está no mesmo versículo, a palavra diz: eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio, a partir do pecado. Eu digo e você repete, porque não sei se você está com a sua Bíblia aí, e é a mesma tradução. Eis porque o Filho de Deus se manifestou. Eu preciso mais força e mais convicção, porque é a palavra de Deus. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. É isso, meus irmãos. Jesus veio a esse mundo. Jesus, o Filho de Deus, se manifestou para destruir as obras do demônio. E é por isso também que Jesus vai até a cruz, para que pela sua obediência ao Pai, claro que Jesus sofreu, e sofreu muito, não dá para imaginar, inimaginável. É inimaginável aquilo que Jesus sofreu. Ele sofreu e sofreu muito, mas veja bem, nós às vezes pensamos que foi por causa do sofrimento. Não, foi por causa da obediência. Uma obediência que acarretou todo esse sofrimento e a morte. E que morte, meu Deus! Mas foi por causa da sua obediência ao Pai. Foi por isso que Jesus suou sangue naquela noite de quinta-feira no Monte das Oliveiras. Foi duríssimo para ele, mas ele obedeceu. Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Quer dizer, todo esse tormento, essa tortura, mas não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Aí está a chave. E Jesus então vai até a morte na cruz, em obediência ao Pai, para destruir a desobediência de Satanás.
as consequências dessa desobediência em nós. E veja, justamente para que nós não vivamos pecando, para que nós não permaneçamos no pecado, para que nós não nos acostumemos ao pecado, para que nós não vivamos nos justificando a respeito do pecado, até criando uma falsa consciência. E às vezes uns ajudando outros a dizer: não, isso é comum, isso não é nada, é assim mesmo, não é como dizem, não é como pregam. E a pessoa acaba criando uma falsa consciência, uma consciência errônea, mas propositada. E acaba então se acostumando com o pecado, e vive no pecado, e vive pecando. Foi para isso que Jesus se manifestou, foi por isso que Ele deu todo o seu sangue, foi por isso que Ele foi até a morte na cruz, para destruir as obras do demônio e todas as consequências das obras do demônio a partir do pecado. A gente já vê isso na primeira leitura. Me preparando, eu fui ver numa das Bíblias que a explicação que ali é dada é esta: o fato de Absalão, o filho muito querido de Davi, se revoltar contra ele, querer matar o pai para tomar-lhe o trono, era consequência do pecado de Davi, que na Bíblia está um pouco antes. Nós estamos no 2º livro de Samuel. Você sabe que não simplesmente Davi acabou adulterando com Bersabeia, esposa de Urias, um dos valentes guerreiros da tropa de choque de Davi, da tropa de elite. Mas como ele não conseguiu convencer a Urias que fosse para casa, que ele mandou vir da guerra, que fosse para casa, que ficasse com a sua esposa, dormisse aquela noite, para depois, quando ele voltasse da guerra, vendo a esposa grávida, ele não estranhasse, porque dormiu com ela naquela noite. Como Davi não conseguiu, pelo contrário, Urias era fiel a Deus e fiel ao seu rei, e ficou dormindo ali na porta do palácio do rei. No dia seguinte, vergonhosamente, Davi chama Urias para jantar com ele, embebeda Urias, e depois diz a ele: vai para sua casa, vai dormir com a sua mulher, e amanhã você volta para a frente da batalha. Mas mesmo bêbado, Urias dorme ali. Então Davi comete um pecado nefando. Ele manda ordens para o comandante da batalha, que ponha Urias na primeira fileira e desguarnecido, para que ele seja então atingido, e não dá outra. Urias acaba sendo morto naquela guerra, e vem a notícia, e Davi, com toda a pouca vergonha, homenageia o seu soldado valente, o seu valente guerreiro da sua tropa de elite, e ainda assume a esposa dele, como se fosse uma linda caridade. Um pecado terrível. E Natã, o profeta enviado por Deus, para justamente colocar diante dos olhos de Davi, que estava com a consciência entorpecida. Meus irmãos, aí está o perigo.
Davi, homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, mas infelizmente, quando o orgulho subiu à sua cabeça, porque ele já era rei, já tinha tido muitas vitórias, e justamente por isso, naquela batalha ele não foi, ficou em casa, ficou na ociosidade, e cai no pecado. Ele estava torporizado, e Deus é obrigado, porque o amava, a mandar Natã, o seu profeta, para colocar com toda clareza diante dele o seu pecado. Graças a Deus, Davi se arrepende. E quando Absalão se revolta contra o pai, quer matar o pai, e Davi é obrigado a fugir, porque Absalão quer tomar-lhe o reino, Davi sobe o Monte das Oliveiras, como foi lido na primeira leitura, como penitente, descalço, com a cabeça coberta, e desde lá de baixo até lá no alto, é uma distância grande, sempre em subida, e ele faz isso como penitente. Está fugindo, mas está fugindo como um penitente que bate no peito e reconhece: Senhor, isso que estou sofrendo agora é consequência do meu pecado, mas o Senhor assim mesmo está sendo misericordioso para comigo. Foi por isso também que aparece aquele tal de Semei, blasfemando, injuriando, praguejando, amaldiçoando Davi. E quando um dos soldados dele, Absai, quer defender o rei e ir lá e cortar a cabeça daquele homem, Davi não deixa, porque Davi reconhece: eu realmente pequei. Nós, meus irmãos, sem medo nenhum, podemos dizer que quem estava amaldiçoando Davi, pela boca daquele homem Semei, era o próprio inimigo, era o próprio demônio, porque é assim que ele faz. Ele torporiza a pessoa na sua consciência, ele leva a pessoa ao pecado e a deixa torporizada para que sinta que não é nada, que não fez nada de muito mal. Mas depois o demônio vem e leva a pessoa à desgraça. E graças a Deus, Davi reconhece tudo isso. Por isso que ele deixa que aquele homem continue amaldiçoando. Ele sabe, era a maldição do demônio, mas o seu Deus o acolhia como penitente com toda a misericórdia. Diga comigo então em convicto: o meu Deus, o meu Senhor, apesar do meu pecado, me recebe com toda a misericórdia. O demônio quer desgraçar-me e levar-me com ele, mas o meu Deus, o meu Senhor, me recebe com toda a misericórdia. Obrigado, Senhor, eu confio na tua misericórdia, eu me atiro na tua misericórdia, é assim que eu quero viver. Tem misericórdia de mim, Senhor. Amém. E o Evangelho nos traz um fato extremo, que você acabou de ouvir, não preciso recontar muito, mas que tristeza aquele homem, que vivia nos cemitérios, se cortando, se machucando. Muitos homens não conseguiam segurá-lo.
Haviam amarrado aquele homem várias vezes com correntes, mas ele quebrava aquelas correntes todas. Era um horror. Veja o que o demônio faz com as pessoas. Meus irmãos, primeiro ele tenta. E a tentação é a primeira coisa que o demônio faz contra nós: levar-nos ao pecado. A segunda é mais forte, especialmente quando nós facilitamos, indo para o pecado, vivendo no pecado. Daí ele começa a nos oprimir, e a pessoa fica oprimida, e daí ela não consegue sair do pecado, porque há uma opressão pesando sobre ela. Que a pessoa tem alucinações, escuta vozes, uma porção de coisas. Às vezes não chega a isso, mas o pior é aquilo que não se percebe. A pessoa está amarrada, está escravizada, e nós chamamos com o nome oprimida, está opressa. E a pior é aquilo que se chama ser possuído, possessão. O próprio inimigo acaba possuindo aquela pessoa e se manifestando nessa pessoa. É terrível. E não pensem que isso é história, não pensem que isso é coisa que a parapsicologia explicam, como alguns querem dizer, porque também nos dias de hoje nós vemos esses fatos acontecendo, e é uma tristeza, e muitas vezes com justificativas, com desculpas, nós deixamos os nossos irmãos padecendo assim, desse jeito, porque temos medo, não queremos nos arriscar, e principalmente nos esquecemos de que Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio, e aí está a pior obra do demônio na face da terra: oprimir uma pessoa que foi criada por Deus, uma pessoa desonrada na sua dignidade, através da qual, pela possessão, o próprio inimigo se manifesta. E o pior, que esse coitado, quando se encontra com Jesus, o demônio nele logo reconhece, e daí o homem começa a dizer: porque vieste aqui, Jesus de Nazaré, viesse para nos atormentar? Tu és o Filho do Altíssimo. Eu te conjuro por Deus Altíssimo, não me atormentes. Daí ele pede para Jesus: não me expulses, deixa-me ir para aquela manada de porcos. E veja justamente aquilo que ele escolheu. Quando Jesus perguntou pelo nome dele, ele disse: legião, porque somos muitos. Olha que terrível para esse homem.